A origem da Bíblia é uma história fascinante que abrange milênios e envolve uma série de eventos significativos que moldaram as escrituras que conhecemos hoje. Para entender como tudo começou, precisamos voltar à criação do mundo, conforme relatado no livro de Gênesis. Na narrativa bíblica, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Essa história de criação estabelece a base para a compreensão do relacionamento entre Deus e a humanidade. Gênesis não apenas nos conta sobre a origem do mundo, mas também sobre a criação do homem e da mulher, Adão e Eva, que foram feitos à imagem de Deus. Este relato é fundamental, pois mostra que a humanidade foi criada para ter um relacionamento especial com o Criador. A queda do homem, ao desobedecer a Deus e comer do fruto proibido, introduziu o pecado no mundo e teve profundas consequências para a humanidade. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Desde esse momento, a necessidade de redenção e reconciliação entre Deus e o homem tornou-se um tema central que se desdobraria ao longo de toda a Bíblia. À medida que avançamos na história bíblica, encontramos a promessa de Deus de que Ele enviaria um Salvador, que seria uma linha comum em toda a narrativa. Os livros da Bíblia foram escritos ao longo de muitos séculos por diferentes autores e em várias culturas. A inspiração divina é o que une esses textos em uma única mensagem coesa. A Bíblia é composta por 66 livros divididos em 2 grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada um desses testamentos tem um propósito distinto, mas todos revelam a verdade de Deus e sua vontade para a humanidade. O Antigo Testamento é, em grande parte, a história do povo de Israel, que foi escolhido por Deus para ser seu povo especial. A história de Israel começa com Abraão, que recebeu uma promessa de Deus de que seria o pai de uma grande nação. Essa nação, Israel, teria um papel fundamental na revelação de Deus ao mundo. Os primeiros textos escritos da Bíblia foram provavelmente as tradições orais que foram passadas de geração em geração, culminando na escrita de livros como Gênesis, Êxodo e Salmos. Moisés é frequentemente creditado como o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como a Torá ou Pentateuco. Através da Torá, Deus revelou sua lei e seus mandamentos ao povo de Israel, estabelecendo um padrão moral e ético que deveria guiá-los em sua vida. Além disso, os livros históricos, poéticos e proféticos do Antigo Testamento oferecem um relato da relação de Israel com Deus, incluindo suas vitórias e derrotas, sua fidelidade e infidelidade. Essa parte da Bíblia é rica em relatos de como Deus interveio na história, mostrando seu amor e sua justiça. Com o tempo, à medida que o povo de Israel enfrentou desafios e foi exilado, a necessidade de esperança e restauração se tornou evidente. Os profetas desempenharam um papel crucial nesse processo, trazendo mensagens de arrependimento e esperança para o povo. Livros como Isaías, Jeremias e Ezequiel contêm profecias sobre a vinda do Messias, aquele que traria a salvação. Esses textos não eram apenas predições, mas também reflexões profundas sobre a natureza de Deus, seu plano para a humanidade e a necessidade de arrependimento. A transição para o Novo Testamento marca um novo capítulo na história da Bíblia.
A vinda de Jesus Cristo, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, é o ponto culminante da revelação divina. Jesus nasceu em Belém, viveu uma vida sem pecado, realizou milagres e ensinou sobre o reino de Deus. Seu ministério foi registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses autores apresenta a vida e os ensinamentos de Jesus de uma maneira única, mas todos concordam sobre a essência de sua mensagem: o amor de Deus e a necessidade de arrependimento e fé. A crucificação e ressurreição de Jesus são os eventos mais significativos da história da salvação. Por meio de sua morte, Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, e sua ressurreição garantiu a vitória sobre a morte. Esses eventos não apenas transformaram a vida de seus seguidores na época, mas também estabeleceram as bases para a fé cristã que se espalharia pelo mundo. A obra dos apóstolos, que se seguiu à ressurreição, é registrada nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo e outros apóstolos. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram cartas que abordavam questões práticas da vida cristã e esclareciam a teologia sobre Jesus e a salvação. Essas epístolas são uma parte vital do Novo Testamento, ajudando a moldar a doutrina cristã e a prática da fé. A escrita dessas cartas também é um testemunho do cuidado de Deus em orientar e fortalecer a igreja primitiva, enquanto ela enfrentava desafios e perseguições. A inspiração divina é uma crença central que permeia a compreensão cristã da Bíblia. Os cristãos acreditam que a Bíblia foi escrita por homens, mas que esses homens foram guiados pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo 3,16, encontramos a afirmação de que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Isso significa que a Bíblia não é apenas um livro de histórias ou sabedoria humana, mas sim a revelação viva de Deus para a humanidade. A diversidade dos autores, culturas e épocas envolvidas na composição da Bíblia enriquece ainda mais a sua mensagem. Desde os poetas e pastores até reis e pescadores, cada autor trouxe sua perspectiva única, refletindo a diversidade da experiência humana. No entanto, todos eles compartilharam a mesma inspiração divina que garantiu a unidade da mensagem ao longo das gerações. Esse aspecto é fundamental para entender a Bíblia como um todo, pois ela é um testemunho da fidelidade de Deus em comunicar-se com a humanidade. A origem da Bíblia, desde a criação do mundo até os primeiros textos escritos, é um testemunho da vontade de Deus em se revelar a nós. Através das páginas das Escrituras, encontramos a história do amor de Deus, o plano de redenção e a esperança de vida eterna. A Bíblia nos ensina sobre quem Deus é, qual é nosso propósito e como podemos nos relacionar com Ele. Ela nos desafia a viver de maneira que reflita seu caráter e a buscar um relacionamento pessoal com Ele. Portanto, a Bíblia não é apenas um livro antigo. É um guia vivo e ativo que continua a impactar vidas e transformar corações. Ao entendermos sua origem e a inspiração por trás de suas palavras, somos convidados a explorar essa revelação divina e a permitir que ela molde nossa fé e nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos oferece respostas às questões mais profundas da vida e nos conecta com a história da salvação, desde a criação até a promessa da eternidade. Em sua essência, a Bíblia é um testemunho do amor incondicional de Deus e de sua fidelidade ao longo das gerações. A Bíblia é um livro único e especial, considerado por milhões de pessoas ao redor do mundo como a Palavra de Deus. Para compreendê-la melhor, é importante conhecer sua estrutura e como ela se divide em 2 partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
Cada uma dessas partes desempenha um papel crucial na narrativa maior da salvação e na revelação do caráter de Deus e de seu plano para a humanidade. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia e contém um total de 39 livros, que foram escritos ao longo de muitos séculos. Ele é essencial para entendermos a história da criação, a relação de Deus com o povo de Israel e a promessa da vinda do Messias. O Antigo Testamento pode ser dividido em várias seções, incluindo os livros históricos, poéticos e proféticos. Os livros históricos, como Gênesis, Êxodo, Números e Josué, narram a história do povo de Israel desde a criação do mundo até a entrada na Terra Prometida. Essas histórias são ricas em eventos significativos, como a criação, a queda do homem, o dilúvio e a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Os livros poéticos, que incluem Salmos, Provérbios e Eclesiastes, oferecem uma visão mais introspectiva da relação do ser humano com Deus. Os Salmos, por exemplo, são cânticos que expressam adoração, louvor, arrependimento e confiança em Deus. Eles são fundamentais para a vida espiritual do cristão, pois oferecem palavras de encorajamento e esperança em momentos difíceis. Provérbios, por outro lado, é uma coleção de sabedoria prática que nos ensina sobre como viver de maneira justa e prudente. Eclesiastes, com suas reflexões sobre a vida, a morte e a busca de significado, nos lembra da importância de viver de acordo com a vontade de Deus. A seção profética do Antigo Testamento é composta por livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Esses livros contêm mensagens de advertência e esperança, revelando o coração de Deus para o seu povo. Os profetas frequentemente chamavam Israel ao arrependimento, alertando sobre as consequências de suas ações e apontando para a esperança de um futuro redentor. As profecias sobre a vinda do Messias estão entre os aspectos mais importantes dessa seção, pois elas prefiguram a salvação que seria trazida através de Jesus Cristo. Passando para o Novo Testamento, encontramos a parte da Bíblia que se concentra na vida e ensinamentos de Jesus Cristo, bem como no início da Igreja. O Novo Testamento é composto por 27 livros e pode ser dividido em Evangelhos, Atos dos Apóstolos, em Cartas Apostólicas e o livro de Apocalipse. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são relatos da vida de Jesus. Cada um desses livros traz uma perspectiva única sobre quem Jesus era e o que ele fez. Mateus, por exemplo, enfatiza Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e apresenta uma árvore genealógica que conecta Jesus a Davi e Abraão. Marcos, por outro lado, é o mais curto dos evangelhos e foca em apresentar Jesus como um servo e um pregador que realizou muitos milagres. Lucas traz uma narrativa mais detalhada e é conhecido por incluir histórias que mostram o amor de Jesus por todos, incluindo os marginalizados. João, por sua vez, oferece um profundo entendimento da divindade de Jesus, destacando seu relacionamento único com o Pai. Após os evangelhos, encontramos o livro de Atos dos Apóstolos, que narra a história do início da Igreja cristã e a obra do Espírito Santo. Esse livro, escrito por Lucas, documenta como os primeiros discípulos, após a ressurreição de Jesus, espalharam a mensagem do Evangelho por todo o mundo conhecido da época. Ele relata o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, capacitando-os para pregar com ousadia e realizar milagres. A partir desse momento, a igreja começou a crescer e se espalhar, enfrentando perseguições, mas também experimentando grandes avivamentos. As cartas apostólicas, que compõem a maior parte do Novo Testamento,
foram escritas por apóstolos como Paulo, Pedro, Tiago, João e outros para instruir, encorajar e corrigir as igrejas e os cristãos individuais. Essas cartas abordam questões práticas da vida cristã, como a ética, a moralidade e a fé. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma das mais teológicas, explicando a natureza do pecado e a salvação pela fé em Jesus Cristo. Outras cartas, como as de Paulo aos Coríntios e Gálatas, tratam de questões específicas enfrentadas pelas comunidades cristãs e enfatizam a unidade do corpo de Cristo. Por fim, temos o livro de Apocalipse, que é um texto profético e apocalíptico que revela a vitória final de Deus sobre o mal e a promessa da nova criação. Escrito por João, Apocalipse é repleto de simbolismos e visões que falam sobre o juízo, a esperança e a restauração. Ele encerra a narrativa da salvação com a promessa de que um dia Deus fará novas todas as coisas, reunindo seu povo em um novo céu e uma nova terra. A estrutura da Bíblia, dividida entre Antigo e Novo Testamento, é fundamental para entender a história da salvação. O Antigo Testamento prepara o caminho, estabelecendo a necessidade de um Salvador e a promessa de Deus de enviar um Messias. O Novo Testamento, por sua vez, revela a realização dessas promessas em Jesus Cristo, que é o cumprimento de tudo o que foi prefigurado nos escritos anteriores. É importante destacar que cada parte da Bíblia tem sua própria relevância e significado dentro da história maior da salvação. O Antigo Testamento fornece o contexto histórico e teológico necessário para compreender o Novo Testamento. Sem os eventos e promessas do Antigo Testamento, a vinda de Jesus e a obra da salvação não teriam a mesma profundidade e importância. Além disso, a Bíblia não é apenas um conjunto de livros antigos. Ela é uma carta viva de Deus para a humanidade, repleta de ensinamentos e princípios que continuam a falar aos corações das pessoas hoje. Cada livro, capítulo e versículo tem algo a nos ensinar sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Ele. A estrutura da Bíblia, com suas diferentes seções e tipos de literatura, permite que os leitores encontrem a mensagem de Deus de maneiras diversas. Algumas pessoas podem se conectar mais com a narrativa histórica, enquanto outras podem encontrar consolo e esperança nas poesias ou sabedoria nas cartas. Essa diversidade é uma das razões pelas quais a Bíblia continua a ser tão relevante e poderosa. Portanto, ao lermos a Bíblia, é essencial reconhecermos que estamos explorando não apenas um livro, mas uma coleção de textos sagrados que revelam o coração de Deus. Através da compreensão de sua estrutura e dos temas que permeiam seus livros, somos convidados a entrar mais profundamente em um relacionamento com o Criador e a entender seu plano de salvação para nós e para o mundo. A Bíblia nos apresenta a história de um Deus que ama, que se revela e que deseja que todos nós tenhamos vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ao conhecermos a divisão e a estrutura da Bíblia, estamos melhor equipados para mergulhar em sua rica mensagem e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias. A história bíblica é rica em eventos significativos que moldaram a fé e a cultura de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Desde a criação do mundo até o crescimento da igreja primitiva, esses momentos não apenas contam a história do povo de Deus, mas também revelam o caráter divino e seu plano de salvação para a humanidade. Vamos explorar os principais momentos dessa narrativa fascinante, começando com a criação. A Bíblia começa com o livro de Gênesis, que relata a criação do mundo. Deus criou tudo em 6 dias, formando os céus, a terra, a luz, as águas, as plantas, os animais e, por fim, o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Esse ato de criação não foi apenas um evento físico. Ele estabeleceu a relação especial entre Deus e a humanidade. O ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus.
em um ambiente de perfeita harmonia, chamado Éden. No entanto, essa harmonia foi rompida quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, resultando na queda e na introdução do pecado no mundo. Essa desobediência trouxe consequências que afetaram toda a criação, mas também estabeleceu a necessidade de um redentor, um tema que se repetirá ao longo da Bíblia. Outro evento marcante é o dilúvio, que aconteceu em um momento em que a maldade humana havia se tornado extrema. Deus, em sua justiça, decidiu purificar a terra através de um dilúvio que destruiu tudo, exceto Noé e sua família, que foram salvos na arca. Esse ato de julgamento também foi um ato de graça, pois Deus deu a Noé instruções para construir a arca e salvou a vida de muitos animais, preservando a criação. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água e estabelecendo o arco-íris como sinal dessa aliança. Seguindo os eventos do dilúvio, encontramos o chamado de Abraão, que é considerado o pai da fé. Deus escolheu Abraão e fez uma promessa incrível. Ele seria o pai de uma grande nação. Essa nação, Israel, teria um papel central na história da salvação. Através de Abraão, Deus revelou seu plano de trazer bênçãos ao mundo, uma promessa que se cumpriria em Jesus Cristo. A fé de Abraão em Deus foi exemplificada em sua disposição de obedecer, mesmo quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. No entanto, Deus interveio e proveu um carneiro em seu lugar, mostrando que ele é um Deus que provê. Depois de Abraão, a história de Israel continuou com a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. O Êxodo, liderado por Moisés, é um dos momentos mais significativos da Bíblia. Deus chamou Moisés para liderar seu povo para fora da opressão, e através de milagres poderosos, como as 10 pragas e a divisão do Mar Vermelho, Deus demonstrou sua força e compromisso com a liberdade de Israel. O Êxodo não foi apenas uma fuga física, foi também um ato de libertação espiritual, onde Deus se revelou como o Senhor e fez um pacto com seu povo, entregando as leis que deveriam guiar sua vida. Após a jornada pelo deserto e a entrada na Terra Prometida, Israel se estabeleceu como uma nação. Os reinados de Davi e Salomão são momentos culminantes na história de Israel. Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, uniu as tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital. Ele foi um rei que, apesar de seus erros, buscou a vontade de Deus e compôs muitos salmos que expressam adoração e arrependimento. Davi desejava construir um templo para Deus, mas foi seu filho Salomão quem, com a sabedoria dada por Deus, construiu o primeiro templo em Jerusalém, um lugar onde o povo poderia adorar e encontrar a presença de Deus. O reino de Salomão foi um tempo de prosperidade e paz, mas também de idolatria, pois ele se deixou influenciar por esposas estrangeiras, desviando o coração do povo de Deus. A história de Israel também inclui momentos de grande tristeza e desafio, como o exílio babilônico. Após anos de desobediência e adoração a ídolos, Deus permitiu que Israel fosse conquistado pela Babilônia. Jerusalém foi destruída e o templo queimado, levando muitos israelitas ao exílio. Esse período foi de dor, mas também de esperança, pois os profetas, como Jeremias e Ezequiel, trouxeram mensagens de que Deus não havia abandonado seu povo. Eles profetizaram um retorno e a restauração de Israel, além da vinda do Messias. A narrativa bíblica se volta para o Novo Testamento com o nascimento de Jesus, que é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O nascimento de Jesus em Belém, a encarnação do Filho de Deus, é um evento central na história da humanidade. Jesus não veio apenas para salvar Israel, mas para trazer salvação a todos os povos. Sua vida, cheia de ensinamentos, milagres e atos de compaixão, demonstrou o amor de Deus de maneira tangível.
Ele ensinou sobre o reino de Deus e desafiou as tradições religiosas da época, chamando as pessoas ao arrependimento e a uma vida de amor e serviço. A morte de Jesus na cruz é outro evento crucial. Ele foi crucificado, levando sobre si o pecado da humanidade. Esse sacrifício foi a plena expressão do amor de Deus, que deseja restaurar a relação com o ser humano. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois, é a vitória sobre a morte e o pecado, trazendo esperança de vida eterna a todos que creem. A ressurreição é um evento que não apenas confirma a divindade de Jesus, mas também assegura que a promessa de Deus de redenção se cumpriu. Após a ressurreição, encontramos o crescimento da igreja primitiva. Os discípulos, fortalecidos pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, começaram a pregar o Evangelho com ousadia. O livro de Atos dos Apóstolos documenta o crescimento da igreja, as viagens missionárias de Paulo e a disseminação da mensagem de Jesus por todo o mundo conhecido. Este período foi marcado por desafios, perseguições, mas também por milagres e conversões. A igreja primitiva não era perfeita, mas estava fundamentada na fé e no poder do Espírito Santo. Esses momentos, desde a criação até o crescimento da igreja primitiva, são fundamentais para entendermos a história bíblica. Eles revelam o caráter de Deus, seu plano de salvação e sua fidelidade ao longo das gerações. Cada evento nos ensina algo sobre a natureza de Deus e seu relacionamento com a humanidade. Ao olharmos para esses principais momentos da história bíblica, somos lembrados de que estamos envolvidos em uma narrativa maior, uma história de amor, redenção e esperança que continua a nos impactar até hoje. A Bíblia é, portanto, mais do que um livro. É a história da interação de Deus com seu povo e a revelação de seu plano para a salvação de toda a criação. A Bíblia é um dos livros mais influentes e importantes da história da humanidade. Ao longo dos séculos, sua preservação e tradução foram fundamentais para que as mensagens de esperança, fé e salvação chegassem a milhões de pessoas em todo o mundo. A história da Bíblia é marcada por desafios, esforços de preservação e a incessante busca por tornar suas palavras acessíveis a todos. Vamos explorar como a Bíblia foi preservada ao longo dos séculos, desde os manuscritos antigos até as traduções modernas, e entender a importância dessas traduções, em especial a de João Ferreira de Almeida, no mundo de língua portuguesa. A história da Bíblia começa com a sua composição. Os livros que hoje conhecemos como Antigo e Novo Testamento foram escritos em diferentes períodos da história, por diversos autores, em várias partes do mundo. O Antigo Testamento, que é a escritura sagrada do povo judeu, foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento, por sua vez, foi escrito em grego. Desde o momento em que esses textos foram escritos, surgiu a necessidade de preservá-los. Os primeiros manuscritos eram copiados à mão, o que era um processo longo e trabalhoso, mas essencial para a transmissão do conhecimento. Com o passar do tempo, diferentes comunidades começaram a compilar e preservar esses textos sagrados. Os escribas, muitas vezes com grande zelo, copiavam as Escrituras, garantindo que o que havia sido revelado continuasse a ser acessível às gerações futuras. Um dos momentos cruciais na preservação da Bíblia foi a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, no século XV. Antes da prensa, os livros eram copiados manualmente, o que limitava a quantidade de cópias disponíveis. A impressão permitiu a produção em massa de Bíblias e outros textos, tornando-os mais acessíveis a um público mais amplo. A primeira Bíblia impressa, conhecida como a Bíblia de Gutenberg, foi um marco na história da comunicação e na disseminação do conhecimento.
Esse avanço tecnológico teve um impacto profundo na forma como as pessoas interagiam com as Escrituras, facilitando sua leitura e estudo. Além da impressão, a preservação da Bíblia também enfrentou desafios ao longo da história. Em várias ocasiões, houve tentativas de destruir as Escrituras ou suprimir sua mensagem. Durante a Idade Média, a Igreja Católica controlava o acesso às Escrituras e muitos acreditavam que apenas a instituição tinha a autoridade para interpretá-las. Isso levou a um período de obscurantismo em que a leitura da Bíblia era restrita e muitas pessoas não tinham acesso a ela. No entanto, apesar das tentativas de controle, muitos indivíduos e grupos continuaram a preservar e a valorizar as Escrituras. Um dos grandes momentos de transformação na história da Bíblia ocorreu durante a Reforma Protestante no século XVI. Líderes como Martinho Lutero e João Calvino defenderam a importância da leitura da Bíblia por todos os cristãos. Lutero, por exemplo, traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que o povo tivesse acesso direto às Escrituras. Essa tradução e outras similares em diferentes idiomas ajudaram a democratizar o conhecimento bíblico e a capacitar as pessoas a lerem e interpretarem a Bíblia por si mesmas. A Reforma foi um movimento que reacendeu o interesse pela Bíblia e seu ensino, resultando em uma nova onda de traduções em várias línguas. Uma tradução especialmente significativa para o mundo de língua portuguesa foi a de João Ferreira de Almeida. Almeida nasceu em 1628 em Portugal e mais tarde se mudou para a Indonésia, onde trabalhou como missionário. Sua ambição era traduzir a Bíblia para o português de forma que fosse acessível e compreensível para o povo. O seu trabalho durou várias décadas e envolveu um compromisso profundo com a precisão e a clareza do texto. A tradução de Almeida foi publicada pela primeira vez em 1681, mas Almeida continuou a trabalhar em revisões e melhorias até sua morte em 1691. A sua versão da Bíblia se tornou a base para muitas edições posteriores e até hoje é uma das traduções mais usadas nas igrejas evangélicas de língua portuguesa. A importância da tradução de Almeida vai além da simples conversão de palavras. Ela representou um passo significativo na disseminação do conhecimento bíblico entre os falantes da língua portuguesa. Antes da sua tradução, muitas pessoas tinham acesso apenas a versões em latim ou em outras línguas que não eram compreensíveis para a maioria. A obra de Almeida possibilitou que milhões de pessoas tivessem acesso à mensagem do Evangelho em sua própria língua, promovendo um entendimento mais profundo e pessoal das Escrituras. A preservação da Bíblia não foi apenas um desafio técnico, mas também um desafio espiritual. Ao longo da história, houve esforços contínuos para distorcer ou manipular a mensagem das Escrituras para atender a interesses pessoais ou políticos. Muitas vezes, o poder estava na mão de quem detinha o controle sobre o conhecimento e a interpretação das Escrituras. No entanto, a Bíblia sobreviveu a essas tentativas de destruição e manipulação. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, Mateus 16:18, e essa promessa se estende à preservação da sua palavra. A fidelidade de Deus em preservar as Escrituras é um testemunho da sua soberania e do seu desejo de se relacionar com a humanidade. Hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido e distribuído em todo o mundo. A diversidade de traduções permite que pessoas de diferentes culturas e contextos possam acessar as Escrituras de uma maneira que faça sentido para elas. Cada tradução busca captar a essência da mensagem bíblica, respeitando o texto original, mas também considerando as nuances da língua para a qual está sendo traduzida. Existem traduções formais que se esforçam para manter a estrutura gramatical e as palavras originais, e traduções dinâmicas
que buscam transmitir o significado e a mensagem de uma forma mais acessível. As novas tecnologias também desempenham um papel importante na preservação e distribuição da Bíblia. Com o advento da internet, as escrituras estão agora disponíveis em diversos formatos digitais. As pessoas podem acessar a Bíblia em seus dispositivos móveis, ler comentários e análises e até ouvir as escrituras em áudios ou vídeos. Essa acessibilidade ajuda a propagar a mensagem bíblica de maneiras que antes não eram possíveis, alcançando até aqueles que vivem em áreas remotas ou em países onde o cristianismo é perseguido. A história da preservação e tradução da Bíblia é uma jornada notável que reflete não apenas a importância das Escrituras, mas também o compromisso de Deus em se revelar à humanidade. Através de manuscritos antigos, da impressão, da tradução de João Ferreira de Almeida e dos avanços tecnológicos, a Bíblia conseguiu atravessar séculos, continentes e culturas, tocando vidas e transformando corações. Hoje, ao segurarmos uma Bíblia em nossas mãos, podemos agradecer a Deus por todos aqueles que dedicaram suas vidas à preservação e à tradução de sua palavra. Esses esforços são um lembrete de que a mensagem de amor e salvação de Deus está disponível para todos e que sua palavra é eterna e poderosa, capaz de transformar vidas e trazer esperança ao mundo. A Bíblia, um dos livros mais lidos e estudados da história, continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mesmo em um tempo em que as informações estão disponíveis em um clique, os ensinamentos contidos nas Escrituras permanecem relevantes e impactantes, influenciando vidas, moldando culturas e orientando decisões. A relevância da Bíblia nos dias atuais pode ser vista em diversas esferas, como a ética, a cultura e a espiritualidade. Os princípios que a Bíblia ensina ainda transformam vidas, oferecendo esperança e direção em um mundo muitas vezes caótico e incerto. Em primeiro lugar, é importante entender que a Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é considerada por muitos como a palavra de Deus e isso lhe confere um valor eterno. Desde os tempos antigos, seus ensinamentos têm sido uma fonte de sabedoria e consolo. Através de suas páginas, encontramos relatos de vida, fé, luta e superação que são atemporais. Por exemplo, as histórias de pessoas como Davi, Moisés e Esther mostram como a fé em Deus pode levar a grandes vitórias, mesmo diante de desafios imensos. Essas narrativas continuam a inspirar e motivar pessoas em suas próprias jornadas, lembrando-as de que não estão sozinhas e que a fé pode trazer força em momentos de fraqueza. Os ensinamentos éticos da Bíblia também têm uma influência significativa na sociedade contemporânea. Muitas das normas morais que consideramos universais têm raízes bíblicas. Princípios como amar ao próximo, praticar a justiça, ser honesto e ter compaixão são frequentemente encontrados nas Escrituras. Em uma era em que muitas vezes vemos a ética sendo relativizada, esses princípios atemporais oferecem uma base sólida para a construção de relações saudáveis e uma sociedade justa. As pessoas buscam respostas em momentos de dilemas morais, e a Bíblia proporciona uma orientação clara sobre o que é certo e errado, ajudando a formar a consciência e a moralidade individual. Além disso, a Bíblia traz esperança para aqueles que se sentem perdidos ou desanimados. Em tempos de crise, seja pessoal, financeira ou emocional, muitos encontram consolo nas promessas de Deus. Passagens como Filipenses 4, 6 a 7, que fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, tem sido um refúgio para aqueles que enfrentam a ansiedade e o medo. A esperança encontrada nas Escrituras não é apenas uma sensação momentânea, mas uma certeza que brota da fé em um Deus que é fiel e que cuida de seus filhos.
Essa esperança se torna ainda mais relevante em momentos de incerteza global, como guerras, pandemias e crises econômicas, onde muitos buscam algo ou alguém em que possam confiar. Outro aspecto importante da relevância da Bíblia é a sua influência na cultura. Ao longo da história, a Bíblia tem moldado a arte, a literatura, a música e até mesmo o direito. Grandes obras de arte e literatura foram inspiradas por temas e histórias bíblicas. Nomes como Michelangelo, Dante e Bach, por exemplo, tiveram suas obras profundamente influenciadas pela mensagem das Escrituras. Essa influência não se limita apenas ao passado, mas continua presente nos dias de hoje, com muitos artistas e escritores encontrando inspiração nas Escrituras para suas criações. A música gospel, os hinos e as canções de louvor, por exemplo, são expressões culturais que transmitem mensagens de esperança e adoração que ecoam os ensinamentos bíblicos. A Bíblia também desempenha um papel crucial na vida espiritual das pessoas. Em um mundo onde muitos buscam sentido e propósito, as Escrituras oferecem respostas fundamentais. As questões sobre quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos são tratadas de forma clara e direta na Bíblia. A relação pessoal com Deus, desenvolvida através da leitura da palavra, da oração e da meditação, é uma fonte de paz e satisfação que muitos não encontram em outras áreas da vida. Para muitos, a Bíblia não é apenas um livro, mas um guia espiritual que ilumina o caminho e oferece um relacionamento íntimo com o Criador. Além disso, a Bíblia também promove a união e a solidariedade entre as pessoas. Em comunidades e igrejas, as Escrituras são frequentemente usadas como base para a formação de laços e a construção de relacionamentos saudáveis. Os princípios de amor, perdão e compaixão promovidos pela Bíblia incentivam as pessoas a se unirem em torno de valores comuns, contribuindo para a construção de uma sociedade mais unida e harmônica. O chamado à ação e à justiça social, que pode ser encontrado nas Escrituras, desafia os crentes a serem agentes de mudança em suas comunidades, defendendo os marginalizados e promovendo a dignidade humana. Com a evolução da tecnologia e a acessibilidade da informação, a Bíblia também se adaptou aos novos tempos. Hoje, podemos encontrar versões digitais, aplicativos e até mesmo plataformas de leitura interativa que tornam mais fácil e prático acessar as Escrituras. A disponibilidade da Bíblia em diversas línguas e formatos permite que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecê-la, independente de onde estejam. Isso é um testemunho da durabilidade e da relevância da mensagem bíblica, que continua a alcançar e impactar novos públicos ao redor do mundo. Por fim, a relevância da Bíblia nos dias atuais se revela não apenas em sua capacidade de transformar vidas individualmente, mas também em seu impacto na sociedade como um todo. Os ensinamentos contidos nas Escrituras continuam a oferecer esperança, direção e sabedoria em um mundo que muitas vezes parece perdido. A ética bíblica ainda serve como um alicerce para a moralidade e a justiça, enquanto as histórias de fé e superação continuam a inspirar e motivar as pessoas a enfrentarem seus próprios desafios. Em tempos de incerteza e crise, a Bíblia se destaca como uma fonte de luz, encorajando todos a buscarem um relacionamento com Deus e a se deixarem guiar por sua palavra. Em resumo, a Bíblia não é apenas um livro do passado, mas uma obra viva que continua a ter um papel significativo na vida das pessoas. Seja na busca por respostas, no desejo de transformação pessoal, na construção de comunidades ou na luta por justiça, as Escrituras permanecem relevantes e poderosas.
Em um mundo em constante mudança, a Bíblia continua a ser um farol de esperança e verdade, oferecendo uma mensagem atemporal que ressoa em cada geração. A promessa de que a palavra de Deus nunca passará é uma certeza que todos podemos confiar, enquanto continuamos a explorar e viver os ensinamentos eternos que ela nos oferece.